para louvar e bendizer o teu santo nome. Verdade. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. É um privilégio, Senhor, que não foi dado a tantos. Nós queremos, em primeiro lugar, Senhor, dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode perdoar pecados, só o Senhor pode curar males, só o Senhor pode salvar. E nós queremos estar na tua presença, Senhor, seguindo a tua vontade, realizando os teus desejos, sendo instrumentos da tua fé nos caminhos da salvação aqui nesse lugar. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, e reafirmar os nossos laços de fé contigo, Senhor, seguindo os teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que tu ilumines o nosso pastor, Luciano, o André, o nosso irmão Fernando, Gabriele, e todos os irmãos, a Aline, todos os irmãos que são envolvidos na preparação desse instante de oração, de devoção de todos nós, Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoa todos nós, Senhor, que estamos aqui reunidos, e também aqueles que não podem estar presentes, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse instante, é um privilégio. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Então, vamos louvar a Deus. O Fernando hoje vai iniciar e ele vai cantar uma música. Nós vamos ficar todos mudados, né? O André vai nos silenciar. Beleza. Mas você pode se auto-silenciar também, irmãos. Facilita um pouco. Eu gosto de censura, André. Censura, tá bom, tá bom. Tamo junto, tamo junto. Bem, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Uhum. Perfeito, eu amo esse louvor, caraca. Então, hoje, salvo engano, a gente vai entrar mais a fundo um pouco no livro de Mateus, não é isso? Que apresenta Jesus como rei, né? E aí eu lembrei dessa música aqui, eu também gosto dela, e é interessante que essa expressão entronizado entre louvores é de um salmo, né? De um salmo profético, como é que chama? Messiânico, acho que isso é o mesmo salmo que tem aquelas palavras que Jesus profere antes de morrer, né? Deus meu, por que me desamparaste? E ele relata o sofrimento de Jesus profeticamente, mas em meio àquele sofrimento ele lembra, né? O salmista lembra que o Senhor está entronizado em louvores, né? E Jesus é o nosso rei, o reino dele chegou até nós, ou seja, agora nós estamos submetidos a essa autoridade, a maneira de a gente, vamos dizer, se declarar súditos desse reino. Ou uma das maneiras é o louvor, né? Nós vamos entronizar o nosso rei com louvor. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós,
exultamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Larissa, sua voz é linda, Larissa. Pelo amor de É Deus. verdade. Eu estou aqui, Glória a Deus. estamos aqui passado, cara. É não, pastor. É assim, é meia voz com mais um quarto, dá quase uma inteira. Imagina. Parabéns, Lala, tá lindo. Linda voz. E afinada no tempo. Ah, pastor, são seus ouvidos carinhosos. Não é não, Larissa, que se ele não gosta, ele fala, tá? Se ele não gosta, ele fala. Eu estou meio sincero. A gente é igual, nesse pedaço. Que bênção, né, irmão? Jesus está entronizado em nossos corações, reinando, hoje e sempre. Agora o André, continuando o louvor, vai cantar também mais uma música e nós vamos ficar mudos, cantando em casa. Gente, mas eu cantei mó alto aqui, acho que eu até acordei a vizinhança, porque eu acho lindo esse hino. Nossa, eu não sou igual o Fernando de conseguir fazer todas aquelas super referências musicais e vocais com a canção, eu simplesmente vejo a música, acho que ela toca o meu coração, né? E como ela fala do período da história de Jesus e pós-Jesus, eu escolhi essa canção, que é um clássico, né? E eu gosto muito do Vencedores. Acho que eu estou copiando o Fernando, eu sou talvez o Fernando não branco, de cabelo não liso, né? Eu escolhi essa canção, não sei, acho que todo mundo deve estar vendo aí. Não tem a mesma qualidade sonora, porque o meu é só esse microfone que eu tenho aqui. Então, eu vou nele mesmo, porque... Mas amém. Que Deus nos abençoe. Então vamos lá. Jesus, tu és meu grande bem, como tu não há ninguém que me faça tão feliz. Na cruz, tu venceste todo mal. Teu triunfo foi total. Minha alma sabe muito bem. Não temerei. Maior é aquele que habita em mim, o Senhor Jesus, meu Senhor. Meu coração está firmado em ti. Jesus, tu és meu grande bem. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, André. Lindo também. Tamo junto, tamo junto. Gente, adorei ali, a Larissa ali atrás. Eita, gente, o pastor Luciano saiu sem querer. Será que alguém tirou? O tirou? Tá, ele deve estar voltando em alguns instantes.
Ele não gosta muito desse hino. Amém. Pode ser. Agnes. Tem gente fazendo contenda entre nós. Agnes acordou? Bom dia, gente. Acordei. Agnes, eu quero te parabenizar. Os slides nunca ficaram tão bonitos e tão bem feitos como agora. Olha aí quem cria a contenda. Olha quem cria a contenda. Amor, não, André, os seus também são ótimos. Mas Foi eu André vi que bom, André. Vocês são excelentes, mas ela é um degrau, 2, 4 a É porque mais. tem um toque feminino, né, Agnes? Eu só falei muda a cor. Mentira, falou muito mais. Gente, não sei se vocês viram, acabou de aparecer a Paula, filha da Cláudia. Claudinha já tá de óculos. Então, porque é de família, entendeu? Quando nascer Paula Júnior, já vai ter um óculos na infância. André, você não existe. E eu briguei com ela, porque eu não quero ser vista de pijama, eu falei pra Eu ela. falei pijama. Aí eu virei de volta. Não foi um pijama, não. Paulinha, até os bananas de pijama não tinham vergonha de aparecer na televisão. Por que você vai ter? Pijama é o que há. Eles. Gente, percebam como o outro lado da família ali também, ó. Fernando e Larissa, também de óculos. Caraca, velho, até que eles são lindos, mano. Nossa. Mas Eu vou aqui tirar. é a idade, André. A idade já pede óculos. Que negócio é esse agora? O Fernando voltou para trás? É igual lá no Oriente. Fernando disse para trás. Gente. Mulher tem que andar um passo atrás, é isso, Fernando? Eu achei que era na frente, porque se tiver bomba, a mulher morre. Não, isso é só no Afeganistão que eles inverteram. Senhor Jesus. Com essa aí a gente vai começar a nossa aula. Meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Como o Fernando disse, definitivamente vamos entrar no Novo Testamento. Caminhada longa, não chegaram a ser 40 anos no deserto, mas quase um ano estudando o Velho Testamento. E olha que foi um estudo bem superficial que a gente fez, olhando para a estrutura dos livros, enfocando algumas coisas importantes, mas tudo muito rápido. Como eu falei para vocês, no Novo Testamento eu quero me ater mais um pouco. Quero gastar mais tempo. Como nós temos 4 evangelhos a estudar, eu vou destinar uma aula para cada evangelho, porque a gente pode depois juntar cada parte desses evangelhos e fazer uma harmonia ou harmonização do conteúdo deles. Nós no domingo passado, melhor dizendo, nós falamos que o Novo Testamento é composto por 27 livros, e a divisão é simples, né? 5, 9, 4, 9. Repetindo, 5, 9, 4, 9. Os 5 primeiros são históricos. Mateus, Marcos, Lucas e João são históricos que contam a história de Jesus. Atos é histórico e conta a história da igreja. Como a igreja partiu de Jerusalém para o mundo, como a igreja, a partir de Jerusalém, chegou aos confins da terra, que era chegar em Roma, capital do império, e dali se espalhar por todo o mundo conhecido. E aí você tem os 5 primeiros livros que são históricos. 4, história de Jesus, 1, história da igreja. Aí você tem, em seguida, 9 cartas apostólicas, sendo essas cartas escritas às igrejas, e o autor de todas elas é o apóstolo Paulo. Em seguida, você vai encontrar 4 cartas, que podemos chamar de cartas pessoais ou pastorais. E por que elas têm esse nome, pessoais? Porque, diferente das 9 iniciais, elas são escritas a pessoas, enquanto que as 9 iniciais são escritas às igrejas, particularmente, estas são escritas a pessoas, particularmente. Quais são essas pessoas? 3. Timóteo recebe 2 cartas, Tito recebe 1 carta e Filemon recebe 1 carta.
Aí, em seguida, você tem 9 cartas gerais. Por que gerais? Porque são cartas escritas por vários apóstolos, e essas cartas são escritas a várias igrejas, ou, digamos, genericamente. Eram cartas que eram lidas em várias igrejas, não tem uma destinação direta a uma igreja, como Paulo fez nas 9 primeiras. Nas 9 primeiras, Paulo discrimina quem são os destinatários, a uma igreja local, os problemas, as situações que Paulo tenta resolver por carta, atendendo questões bem localizadas das igrejas locais. Então, são 27. Vamos lá? 5 históricos, 4 da história de Jesus, 1 da história da igreja, 9 cartas apostólicas escritas às igrejas, que é do apóstolo Paulo, 4 cartas que são pessoais ou pastorais, e, por fim, 9 cartas gerais, que são escritas a várias pessoas. Nós dizemos que elas são genéricas, elas não têm um destinatário fixo revelado. Bom, falamos também que os evangelhos, eles são 4, e que integram uma junção, porque, conquanto sejam separados e individualizados, eles podem também ser chamados de mosaico, porque um completa o outro nas informações, e isso faz deles um grande mosaico de uma visão mais ampla da história de Jesus, com ângulos bem diferentes, porém bem importantes para se ver o ministério de Jesus e também a Jesus. Nós falamos, e o Fernando acertou bem, Mateus é o evangelho que quer apresentar Jesus como rei dos judeus. Marcos é o evangelho que quer apresentar Jesus como servo, aquele que está para abençoar, cuidar, ajudar o homem. E Lucas tem um propósito de apresentar a humanidade de Jesus, o Jesus homem, descendente de Adão. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco disso. E João, diferente dos 3 primeiros, e nós fizemos uma distinção, os 3 primeiros são considerados sinóticos. A palavra sinótico significa de uma única visão, de um mesmo ângulo, todos estão falando ali praticamente a mesma história, há uma convergência de assuntos em mais de 84% do que um evangelista fala, o outro também fala, é claro, abordam cada um nas suas características próprias, nos seus estilos próprios, no seu objetivo comum, melhor dizendo. E João é o 4º evangelho, eu chamo de evangelho ótico. Se os 3 são sinóticos, tem um único ângulo de visão, João tem outro completamente diferente. Tanto é que o conteúdo do que João escreve é basicamente o ministério de Jesus na Judéia, nas regiões, no estado ali onde está Jerusalém. Os 3 primeiros evangelistas gastam tempo no ministério de Jesus na Galileia. Então, até a localização do que acontece, João tem uma visão muito particular, enquanto que os 3 evangelhos primeiros têm uma visão mais do ministério entre os gentios. João tem o interesse de apresentar o evangelho de Jesus entre os judeus. E sobretudo, o grande tema é Jesus, o Filho de Deus, aquele que era, desde o princípio, eterno, que estava com Deus e que é Deus, mostrando a divindade de Jesus de uma forma muito clara, muito contundente. Bom, então nós vamos entrar hoje no livro de Mateus. Eu vou pedir para... O Fernando vai apresentar? Desculpe, pastor. Lucas apresenta Jesus como? Homem. Como homem, obrigada. Aí eu falei da humanidade, né? Ele quer apresentar a humanidade de Jesus. Agora, Fernando vai apresentar o primeiro slide.
Olha como tá chique. Isso aí, gente, é o toque feminino da Agnes. Bom, verdade. Nós vamos dividir o livro em duas partes, a introdução do livro e duas partes. A introdução tem a ver com aquelas apresentações, informações necessárias e introdutórias. Mas a divisão do livro, a gente pode dizer, além da introdução, você tem o ministério de Jesus na Galileia e, por fim, o ministério de Jesus na Judéia. Mateus também, a partir do capítulo 19, ele vai começar no capítulo 19 de Mateus, a viagem de Jesus da Galileia para a última semana dele ali na Judéia, quando ele morre e ressuscita por nós. Uma dica, se você tiver sua Bíblia perto aí, vai ser muito importante. Nós vamos sempre estar hoje nos voltando à Bíblia, porque o meu propósito ao estudar hoje o livro de Mateus não é ser detalhista em pontos que certamente você iria querer estudar, mas eu quero enfocar ou dar o foco principalmente no aspecto Jesus como o rei, o descendente de Davi, aquele que veio implantar o reino e conseguiu. O reino de Deus não foi abortado, o reino de Deus não foi colocado para o futuro, já que Jesus não conseguiu implantar. Ele consegue implantar, e nós vamos mostrar isso de uma forma muito clara, transparente, não é difícil de se provar. Mas temos aí a divisão, a introdução, Jesus, o ministério de Jesus na Galiléia, e a partir do 19, o ministério de Jesus na Judéia. Entrando aí na introdução, o texto já está projetado. Fernando, o anterior. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Esse aí. Eu acho que é a ordem, então. Vamos falar um pouco sobre a genealogia de Jesus e os acontecimentos iniciais do livro. De 1 a 4, eu chamo de introdução, e é interessante que o irmão perceba o que vai acontecer, o que Mateus tem interesse de deixar claro. Mateus começa com a genealogia de Jesus. Basicamente, só 2 livros têm genealogia humana de Jesus. Mateus e Lucas. A diferença de uma genealogia para outra é que Mateus começa a partir de Abraão e fortalecendo a linha davídica de Jesus. Lucas começa a sua genealogia a partir de Adão, ele vai aos primórdios, quando tudo começou. Quando eu for estudar o livro de Lucas, eu vou falar por que ele faz isso. Mas quando Mateus inicia com Abraão e dá foco à linhagem de Davi, é porque ele já tinha um propósito inicial, ele fundamenta todo o livro, toda a sua mensagem na genealogia. Quem foi que Deus fez aliança? Ali em Gênesis capítulo 15, uma aliança de dar um povo e um descendente desse povo, claramente aquele descendente que Jesus se refere em Gênesis 12, é a Jesus, o descendente de Abraão, a semente de Abraão, que seria chamado por Paulo, tanto em Romanos 4, como em Gálatas 4, como o pai da fé. A nossa linhagem com Abraão não está no sangue, está na atitude de Abraão de crer. Quando Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, e a nós também, que somos filhos de Abraão. Essa expressão no Novo Testamento é corriqueira. Chamar alguém de filho de Abraão. Por isso que ele começa com Abraão, e depois se prende a nós como descendentes de Davi, e diz que Jesus é filho de Davi. A primeira aliança que Deus faz é com Abraão, depois Deus faz uma aliança com Davi. Está registrado em 2 Samuel e também em Crônicas. A gente chama isso de aliança davídica. E essa aliança é uma aliança maravilhosa porque diz que o reino de Davi não terá fim e que haverá sempre sucessor até que venha um rei, e esse rei vai governar
todo o tempo, não terá fim o seu reinado, claramente uma referência a Jesus e atrelando Jesus com Davi. Então, nós temos o atrelamento de Jesus com Abraão e o atrelamento de Jesus com Davi. Daí a razão da genealogia que Mateus escolhe ter essa linha, essa toada. E também Mateus ele faz algo que você não encontra em nenhuma genealogia na Bíblia. Ele inclui mulher. Ele vai incluir Batseba, ele vai incluir Ruth, ele vai incluir a prostituta Raabe, ele vai incluir a Tamar. E muitas dessas mulheres foram mulheres que passaram por situações difíceis na vida. Por exemplo, a Tamar foi estuprada pelo seu próprio irmão e sogro. Raabe também era uma prostituta. Ruth era uma gentia. Batseba foi abusada por Davi e depois se tornou uma esposa. Mulheres que passaram por agressões, muitas delas sexuais, e que nem por isso eram menosprezadas, porque o que conta na vida de alguém não é o passado, mas é o futuro que Deus dá para elas. E elas são listadas como ascendentes de Jesus, mulheres que participaram da linhagem, da ascendência de Jesus. Eu gosto muito disso e acho muito belo isso. Então, já na genealogia, Mateus quer dizer, ele é descendente de Davi. Se ele é descendente de Davi, ele tem direito ao trono de Davi. Se ele tem direito ao trono de Davi, ele é o rei. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de toda a terra. Agora, o que acontece no capítulo 2? Você lembra da visita dos magos que saem do Oriente? E por que visita dos magos? A gente chama de reis magos. É porque, normalmente, nas culturas orientais e também na europeia, quando nascia um príncipe, os reis mandavam presentes. Quando Mateus conta a história dos magos visitando Jesus, é mais um argumento para comprovar que ele é rei. Ele recebe presente da realeza. Ele recebe 3 presentes, né? Ouro, mirra e incenso. E esses 3 presentes têm todo um simbolismo, né? O ouro é o presente de rei. Mirra é o perfume aliás, o incenso é o perfume do sacerdote, era usado no templo. E a mirra era para o seu sepultamento, mostrando o lado da salvação que ele iria efetuar. Uma coisa a mais que no argumento de Mateus comprova que ele tem o objetivo de mostrar Jesus como rei. Quando Herodes quer matá-lo, Herodes não quer matar Jesus do nada, Herodes quer matá-lo porque vê no opositor, naquele que quer ser rei, uma ameaça. Então, quando Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, é porque ele claramente via o seu reino terreno ameaçado por Jesus. Porém, o reino de Jesus não seria terreno, seria no coração. Quando Pilatos, João que narra isso, pergunta se tu és rei de Israel, e ele diz assim, tu dizes, e acrescenta, o meu reino não é desse mundo, não tem essa natureza como o reino dos Césares, não tem a natureza dos reis da terra. O meu reino, ele tem uma geografia no coração, uma geografia onde eu reino de dentro para fora. E é isso que é o reino de Deus. Aí depois tem o batismo, que é muito importante, porque é uma identificação de Jesus com os pecadores naquele instante. João Batista, João que narra isso, diz assim, tu vens a mim para ser batizado, eu que deveria ser batizado por você. João de imediato percebe que Jesus não está se batizando para ter o seu pecado perdoado, porque ele não tinha pecado. Ele, quando diz, eu que deveria ser batizado por você, ele está dizendo que ele era perfeito e santo. E vemos aí claramente também João Batista dizendo que você é superior. É de João Batista a palavra, né? É quando diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e além disso assim, ele disse, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés.
Por fim, vem o deserto, que é uma prova muito importante, a gente não tem tempo. Esse capítulo 4 de Mateus é claramente associado a Gênesis capítulo 2, quando 2 e o 3, especial capítulo 3, melhor dizendo, quando o homem é tentado pelo diabo, e é naquela prova que o homem é vencido, reprovado, e a morte entra na existência da raça humana, em Adão, em Eva, seus descendentes, chegando até nós, que somos filhos de Eva. Esse termo filhos de Eva é uma expressão que o C.S. Lewis adotou nos seus escritos, principalmente nas Crônicas de Nárnia, quando ele se refere aos homens como filhos de Eva. A Bíblia fala que nós também somos descendentes de Adão e que Jesus, isso é uma construção teológica do apóstolo Paulo, nas suas cartas ele vai chamar Jesus como segundo Adão. E por que segundo Adão? Para reparar o que o primeiro Adão fez. Então, Jesus tem que passar por uma prova semelhante à prova que Adão passou, só que a que Adão passou é uma prova muito mais fácil do que a que Jesus passou. Adão tinha apenas uma condição a suplantar, né? Obedecer a palavra de Deus e não comer o fruto proibido. E vivia no jardim. A tentação de Jesus se dá no deserto, em profunda solidão, ali ele já tem Eva, e além disso ele tem feras rondando de dia e de noite, ele passa 40 dias e 40 noites em profundo jejum com Deus, e são 3 tentações, não vou adentrar a elas, e ao final ele vence todas e se torna o segundo Adão. O que o primeiro Adão não conseguiu, que foi resistir à tentação, à prova, o segundo Adão consegue. Então, ele já reverte, antes da sua morte, uma etapa que Adão nos trouxe. Ali ele se capacita a ser, de fato, o nosso representante. Quando ele vence essa prova do deserto, ele se habilita para nos representar. E toda essa introdução ela tem essa base para dizer, agora ele está pronto para começar o seu ministério. E ele vai para Galiléia. E Fernando vai colocar o próximo slide. Jesus chega... Bota o primeiro slide, Fernando. Aí, esse aí. Aí você vai ver, em termos gerais, o que vai acontecer no ministério de Jesus na Galiléia. Capítulo 5 ao capítulo 18. De 1 a 4 é a parte introdutória, nós vimos agora. E agora vamos entrar na parte segunda, o ministério na Galiléia, de 5 a 18. E eu posso dividir esse ministério na Galiléia em 3 partes. Primeiro, o que Jesus ensinou. Segundo, o que Jesus fez. E terceiro, o que o povo pensava a respeito do ministério de Jesus. É muito interessante. Você consegue dividir esses 18 capítulos dessa forma. E nós vamos tratar agora, basicamente, cada uma dessas 3 divisões do ministério de Jesus na Galiléia. Aquele slide que você estava, Fernando, pode ir para ele, por favor? Isso. Então, dividindo aquela parte de 5 a 18, nós temos a primeira parte, o que ele disse, o seu ensino. E, mais uma vez aqui, o argumento de Mateus é de falar que aquele que veio para implantar um reino, aquele que é descendente de Davi, que recebe presente dos reis magos, que é odiado por reis opositores que querem sua morte, esse rei, ele tem a constituição do seu reinado, ou seja, as regras para se fazer parte do reino dos céus ou do reino de Deus. Abro um parêntese. Na teologia, alguns tentaram criar uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus, como se fossem 2 realidades diferentes. É uma tentativa infeliz, porque desconsidera que reino dos céus é uma forma que o judeu gosta de usar e entende mais essa expressão do que reino de Deus.
Então, reino dos céus é uma expressão usada muito por Mateus para dizer que os céus reinam a terra. A própria oração do Pai Nosso, ele vai dizer, seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Para Mateus, a realeza, o reino de Jesus, ele está nessas duas dimensões, não é uma dimensão terrena, sobretudo celestial e também terrena. E esse rei, Jesus, reina em todo o cosmos, essa é a lição. Porém, quando os demais evangelistas escrevem para o gentil entende mais a expressão reino de Deus do que reino dos céus. Eles vivem em uma dimensão em que homens governam a terra, e tão somente isso. E a expressão reino de Deus traria uma compreensão maior para o gentil do que a expressão reino de Deus para o judeu. Só para deixar claro isso. Então, o capítulo 5 a 7 é o conteúdo do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é os requisitos para se fazer parte do reino dos céus. Jesus começa esse ensinamento com as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças são sinais visíveis, não só comportamentais, mas características de virtudes de caráter na vida de uma pessoa, que dá a elas o direito de fazer parte do reino dos céus. Ou digo mais, quem tem esses sinais, de fato, está como partícipe desse reino celestial. E não poderia ser outra característica mais sinalizadora do que a humildade, né? Bem-aventurados os humildes, os pobres de coração, os simples de coração, porque dos tais é o reino dos céus. Quando Jesus fala, o reino dos céus é composto por gente humilde. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, Deus resiste o soberbo, mas concede sua graça aos humildes. Diz que ele abate o arrogante e exalta o humilde. Ana fala isso na sua oração lá em 1 Samuel, quando ela ora depois que recebe a bênção de que vai ser mãe de um menino, porque Deus é o Deus dos humildes. E se a humildade ainda não aportou o nosso coração, é um mau sinal, porque o reino de Deus é composto por humildes, é composto pelos puros de coração, pelos que choram, e você conhece a lista. As bem-aventuranças são a bem-aventurança de que algo aconteceu em nós e que formatou em nós um caráter diferente. Depois Jesus vem para o aspecto do padrão moral, porque além de ser e ter marcas importantes no nosso ser, ele trabalha em nós padrões morais. Então, quando chegamos aí no capítulo 5, de 17 a 18, ele vai falar o que os homens disseram e o que Deus disse na sua palavra. Né? Você vai ler olho por olho, dente por dente, ele vai dizer, porém eu vos digo. Ele traz uma palavra, já expliquei isso, Mateus ele não está contradizendo o Velho Testamento, Mateus está, de alguma forma, aí, ele está dizendo, vocês se firmaram em tradições humanas que interpretaram mal o Velho Testamento e criaram e santificaram a interpretação do que o próprio texto. E eu estou voltando à origem do texto e explicando o que o texto diz. Por isso que ele diz, vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu vos digo. É uma tônica aí no Sermão da Montanha. Depois ele passa para o aspecto religioso, né? Até onde a minha oferta, a minha ajuda, a minha esmola aos pobres revela a minha espiritualidade, até onde a minha oração revela a minha espiritualidade, até onde o meu jejum revela a minha espiritualidade, porque ações nobres, quando não tem a motivação nobre certa, podem ser expressões de legalismo e não de espiritualidade. Isso é muito sério. Então, não é porque você faz jejum que você é mais crente que os outros, se você quer ser aplaudido e visto pelos homens. Jesus vai dizer isso.
Se você ora, mas é para ser, ora nos cantos das praças, na frente de todo mundo, para ser visto e elogiado pela sua oração, sua espiritualidade está deficiente, bem como as esmolas ou ajuda. E aí que tem aquela frase bem conhecida, que a sua mão direita faz, a sua esquerda não faz. Porque eu posso ajudar, e isso pode ficar no sigilo, no secreto. Quando eu ajudo alguém, digo, gente, vocês estão vendo eu ajudando, é porque eu preciso de afirmação, ou preciso de elogios e aplausos. Isso não faz parte da espiritualidade que Jesus ensinou. E ele passa depois para a questão financeira, material, versus a vida de piedade. Ele vai dizer, não é pelo fato de você ter dinheiro que você tem bênção, e erram aqueles que atrelam bênção a sinais externos de progresso ou de prosperidade material. De fato, o que nos faz ser ricos diante de Deus não é a prosperidade financeira, mas é a prosperidade espiritual. E aí ele vai falar de Mamon, e ele vai dizer que muitos servem a um demônio chamado Mamon, e algumas traduções escolheram riqueza. E ainda falando do seu reino, ele diz que o seu reino não deve ser guiado por preocupações, ansiedades que confrontam aquilo que deve estar no nosso coração, que é a confiança em Deus. E no capítulo 7, de 1 a 6, ele começa a fazer uma série de censuras a práticas que são de religiões que matam ao invés de trazer vida. Ele, do 7 a 11, ele traz à tona a importância da vida de oração, dessa ligação com os céus. Ele, no capítulo 7, versículo 12, ele faz um resumo de tudo que ele vem falando. É aquela máxima, né, que diz, não faça com os outros, eu estou aqui sintetizando, não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. Essa é uma máxima do reino de Deus. Querer fazer para o outro primeiro, como servo, para depois receber. E fazer sem nenhum interesse. E aquilo que a gente não quer receber, não semeie. Porque se você semeia, você vai colher. E depois ele vai para as comparações, né? 2 caminhos, que é ele está fechando o Sermão da Montanha, dizendo que a gente escolhe a porta estreita, o caminho largo. O caminho do reino de Deus é um caminho estreito, e que a gente deve, então, com toda determinação, apego, seguir o caminho de Jesus. Ao terminar, na última advertência, de advertências finais, ele fala dos falsos profetas, ele vai falar da falsa profissão de fé, quando pessoas sinalizam ter uma coisa, mas não têm. E eu lembro aqui, ele diz assim, por que me chamais de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Mostrando claramente que eu posso afirmar que Jesus é algo na minha vida e na minha prática eu não faço o que ele manda. E termina apontando o falso fundamento. Com isso, com esse ensino de Jesus, a gente vê claramente, são 10 pontos, né? O Fernando pode até passar. Obrigado, Fernando. Com esses 10 pontos que Jesus ensinou no seu ensino aí, no Sermão da Montanha, ele deixa claro que as 3 primeiras estão ligadas às virtudes, à moral e aos motivos do coração da gente. Então, ele quer trabalhar isso, virtudes da nossa vida, a moral da nossa vida e os motivos pelo qual nós vivemos e fazemos alguma coisa. Pastor? Oi. A minha pergunta é, eu não entendi muito esse slide, o que é isso? As 3 primeiras, as 3 seguintes, são 9 coisas... Se você voltar ao slide anterior, você vai ver que são 10 pontos. Voltou? Ok, está aqui, está no anterior. Aí eu boto as 3 primeiras, depois as 3 seguintes, vira 6, e as 4 últimas. Tá. Obrigado. Nada. Então, essas 3 primeiras têm a ver com a virtude, né? Ser manso, ser humilde, ser
maleável, quebrantável, quando diz bem-aventurados que choram, né? Que aqueles que têm fome e sede de justiça, tudo isso é virtude. Ele vai depois partir para a moral do que a gente deve fazer e, sobretudo, os motivos do porquê fazer. Porque Jesus vai ensinar algo muito importante aqui, que não é só fazer, mas o motivo pelo qual nós fazemos. Se o motivo é nobre, o que a gente faz é revestido de significado, de eficiência, eficácia. As três seguintes do ensino que nós falávamos até então, Jesus vai falar das coisas materiais, o lugar das coisas materiais. Jesus não exclui as coisas materiais na vida de um crente. Ele as inclui. Então, nada de que ser rico é sinal da bênção de Deus, e nem de que pobreza é sinal da bênção de Deus. Provérbios, capítulo 31, é um provérbios de Agur. Agur diz assim: dá-me nem a riqueza nem a pobreza, para que, sendo rico, me esqueça de ti, e sendo pobre, venha a profanar o teu nome. De alguma forma, o caminho do meio é o caminho mais tranquilo. Porque, gente, a gente vê no nosso país, o nosso país é um país pobre. Ser pobre é uma condição de muitas tentações. Ser rico também é de muitas tentações. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, vai dizer assim: os que querem ser ricos caem em muitas ciladas e tentações. E Agur pede o caminho do meio. Dá-me tranquilidade, Senhor. Se o Senhor quiser me dar condições financeiras, que seja para ajudar o teu reino, que seja para investir em pessoas. Nunca é do plano de Deus que as riquezas, a prosperidade material, seja para benefício próprio apenas. Além de falar de coisas materiais, ele vai falar de coisas temporais e sociais, do relacionamento. Quando ele sintetiza 7:12, se não estou enganado, ele vai dizer assim: não faça para os outros aquilo que você quer que faça com você. O aspecto social, eu não vivo em função de mim mesmo, eu vivo em função do corpo, dos meus irmãos. E isso é muito importante, porque nesse mundo individualista que a gente vive, mais que nunca, falar do social, falar do partilhar, do compartilhar, do se doar, é coisa hoje muito difícil de se ver. Os outros três ensinamentos que Jesus faz, ele vai... Eu coloquei no chat aí, tá, Rebi, os 9, para quem não estiver lembrando. Ajuda bastante. As três últimas têm a ver com encorajamento, do resumo de tudo, e de exaltação para continuar firme seguindo ao Senhor. E os 4 últimos, Jesus faz 3 advertências, mostrando que a advertência nada mais é: olha, seguir esse caminho não é fácil, mas tome cuidado, porque tem falsos profetas que vão aparecer propondo outros caminhos. Há caminhos espaçosos que parecem bons, que parece que você pode desenvolver bem aquela viagem tranquila, rápida para o inferno, enquanto que o caminho que Deus propõe é um caminho mais difícil, um caminho mais longo, mas é o caminho que leva. E essas advertências aí são importantes para isso, para dizer que o que fica e o que resiste é o que é construído na rocha, não o que é construído na areia. Outra metáfora que ele usa como advertência. Então, o ensino de Jesus é o ensino do reino. Aqueles que querem participar desse reino têm que seguir os seus ensinamentos que estão aí em Mateus, capítulo 5-7. Vimos o que ele ensinou. Agora vamos ver o que ele fez. Próximo slide, por favor, Fernando. Tá. Então, de uma forma bem junta, aí nos capítulos 8-10, Mateus faz menção a 10 milagres. E é interessante porque, se ele até aí falou o que Jesus fez, o que Jesus disse e ensinou, agora ele parte para o que Jesus fez. Porque uma coisa é falar e não fazer nada. E Jesus junta essas duas coisas que também devem estar em nossas vidas, né? O falar
e o fazer. Porque se a gente só fala e não faz, há uma incongruência no que a gente ensina. E a começar da purificação dos leprosos, do leproso que Jesus faz, é interessante isso. Como Mateus está falando para o judeu, ele escolhe de narrar o seu primeiro milagre, algo que para o judeu é algo horripilante. A lepra, o leproso era colocado fora, o leproso vai para longe da comunidade, e Jesus aqui, ele vai e integra o leproso. E era uma doença muito conhecida pelos judeus e muito estigmatizada também pelos judeus. O André colocou aqui essa frase que eu usei. Cadê, André? Deixa eu ver se eu acho aqui no chat. Suas atitudes gritas tão alto que não consigo ouvir sua voz. Exatamente, as atitudes. Mas aqui, talvez essa frase é mais uma crítica, né, André? Uma crítica ao que se fala. O que se fala não está batendo com as atitudes. Mas, de fato, o que eu estou dizendo é que o que a gente fala deve estar acompanhado das nossas ações. Aí é uma afirmação mais positiva do que essa que você nos traz, que também é uma verdade. A nossa incoerência, a nossa incompatibilidade entre o que a gente fala e faz, traz à tona essa incoerência. Verdade. Aí são vários milagres, eu não vou falar de cada um deles, eu só vou acentuar o fato de que aquele que é rei tem poder para intervir no mundo daqueles que sofrem, dos seus súditos. Aí você vai encontrar tanto mulheres como homens, como sogra. O terceiro milagre é na sogra de Pedro. Jesus, ele se compadecia até das sogras. Louvado seja Deus, de quem não enxerga, de endemoniado. Ele acalma a tempestade, e isso é extraordinário. Por isso que eu vou pedir para que a gente olhe esses milagres de um ponto de vista muito tópico. Muito tópico. Se a gente olhar os 3 primeiros milagres de Jesus, a gente vai perceber que Jesus está curando e tratando o corpo inteiro das pessoas. É lepra, é paralisia, é febre. Então, ele vai atingir as doenças físicas que afetam o corpo inteiro. Os 3 outros milagres que Jesus faz, eles mostram o poder de Jesus sobre outras esferas, não o corpo físico, mas ele vai mostrar o poder dele sobre o reino natural. Ele acalma as tempestades. E também o poder dele sobre o reino espiritual, ele expulsa demônio. E também no reino moral, teus pecados estão perdoados, é o que ele faz na cura do coxo. Teus pecados do paralítico aí de 1 a 8. Então você percebe que a ação de Jesus não é só no físico, o reino dele entra no reino natural, entra no reino espiritual e no reino moral. Ele é Senhor disso também. E os 4 últimos milagres são em doenças locais, orgânicas do corpo, são hemorragia, cegueira, mudez, a suprema demonstração do poder dele ao ressuscitar também, o poder que transcende essa naturalidade do mundo físico humano. É o próximo slide, Fernando. Eu acabei também de dizer o próximo slide, que fala sobre o milagre dividido nessas 3 categorias também. Está aí, se você não viu. Então, os 3 primeiros agem no corpo inteiro, lepra, paralisia e febre, também no reino natural, acalma a tempestade, reino espiritual, expulsa o demônio, reino moral, perdoa pecados. E depois são 4 outros milagres que ele age em doenças locais, orgânicas do corpo humano. Por favor, próximo slide. Obrigado, Fernando. Olha que coisa interessante. Quando a gente vai estudando um pouco da estrutura do livro, a gente não vê só capítulos se sucedendo um após a outra. A gente vê uma estrutura, uma introdução que quer mostrar que ele é rei, por isso que tem uma genealogia,
por isso que magos vêm visitá-lo, por isso que Herodes se encoleriza e quer matá-lo, e ele passa pela prova e se gabarita para ser o nosso representante ali no deserto, vencendo as tentações. Ele traz a constituição do seu reino, que é o que ele ensinou no Sermão da Montanha, mostrando, sobretudo, atitudes de nobreza, que são humildade, mansidão, aquelas marcas das bem-aventuranças na vida de uma pessoa, a conduta que nós devemos ter, as prioridades que a gente deve buscar. Depois ele, como rei, ele passa a agir, a fazer, e ele vai curar pessoas, ele vai agir sobre a natureza, sobre as leis da natureza, mostrando que ele é superior a tudo isso. E o que ele é e o que ele faz causa reações. E quais são as reações? Também nós vamos perceber 10 reações de grupos diferentes, né? A primeira é de João Batista. João Batista é o homem como nós somos, né? Aquela oscilação que nos acomete, uma hora firmeza na fé, outra hora mais ou menos na fé, outra hora a gente desce de montanha-russa, e aquele homem e mulher que um dia teve uma fé tão grande se vê no mais profundo abismo da incredulidade. Nós somos assim. Essa é a realidade do nosso coração. João Batista, com tamanha convicção, disse: eu não sou digno de desatar a sandália dele, a precata dele, como diz lá em Pernambuco. Depois, no capítulo 11, 3, ele não vê o reino se instalar na forma que João pensava que seria. João pensava que Jesus viria com um exército, destruiria o Império Romano, botaria ordem, tiraria aquele bando de cabras safados lá do Sinédrio, lá do sacerdócio. Nada disso acontece. Aí João Batista pergunta, no capítulo 11, né, a partir do versículo 3, és tu mesmo quem estávamos esperando ou devemos esperar outro? Em outras palavras, João está dizendo, olha, eu esperava tanto de você. É igual aquela história, né, do cara que bebeu demais e saiu na rua bravo e diz, hoje eu pego o maior valentão dessa cidade. E quando ele olhou na rua escura, no beco escuro, viu uma pessoa, ele tentou se aproximar, mas bateu, sem dó. Bateu sem dó dessa pessoa. E quando ele acaba de bater ao ponto da pessoa desmaiar, ele se aproxima e vê aquela pessoa no chão, e era uma freira. E ele, bêbado, disse assim, Batman, esperava mais de você. Então, basicamente é isso, a gente vai passando por essas situações de alto e baixo, a gente enfrenta tudo, depois não é capaz de enfrentar a coisa mínima na vida, né? E João Batista, ele está lá, será que é o Senhor mesmo ou devemos esperar outro? E aí que Jesus fala da natureza do seu reino, diz, olha, diga a João Batista que cegos veem, coxos andam, e que em todo lugar é pregado o evangelho do reino. Jesus está dizendo, o meu reino tem uma natureza espiritual. O meu reino não tem uma natureza humana, como vocês querem, Batman. Não tem. Não tem. Aí vemos a indecisão de João Batista. Ele, diante do que Jesus faz, ele fica indeciso. Jesus, no capítulo 11, vai falar dessa geração, que essa geração não dá a mínima para ele, é uma geração indiferente ao que ele faz, ao que ele prega. Ele chega a dizer, se o que eu apresento e faço no meio de vocês, nessa geração, fosse feita na geração de Sodoma e Gomorra teria se convertido e vocês não estão nem aí. Então, a geração reage indiferentemente. As cidades da Galileia se tornam impenitentes. O grupo que foi comigo em 2017, Fernando foi com a Larissa, a Cláudia, a gente conheceu essas cidades impenitentes, que foi Corazim, Cafarnaum, qual foi a outra? A outra me falta. Corazim. É aí que Jesus, nessas 3 cidades, que ele diz assim, olha, o que eu faço no meio de vocês, se fosse outros povos, outras nações, teriam aberto o coração e vocês não se abrem para mim.
fariseus, na verdade, eles queriam botar Jesus à prova. Eles eram pouco razoáveis, eles não queriam razões para considerar, eles queriam razões para confrontar. E colocavam ciladas. Aí, já no capítulo 13, as multidões, Jesus fala para elas, mas a multidão não tem discernimento ainda, não percebe bem quem ele é. Os nazarenos, terra de onde ele veio, se tornam incrédulos e dizem assim, não é esse, filho de Maria e José, seus irmãos estão aqui entre nós, dão descrédito. Daí vem aquela afirmação que virou famosa, né? Que o profeta não tem honra na sua própria terra, precisa sair da sua terra para ter honra fora. Então, os seus conterrâneos, cidadãos, eles são incrédulos com relação a Jesus. O rei Herodes, o Herodes aí já é outro Herodes, é o filho do Herodes que tentou matá-lo. É bom que a gente coloque isso, senão você vai pensar que é o mesmo rei Herodes, aí do capítulo 14. É o filho dele, quando ele se depara com a mensagem de Jesus, ele confunde Jesus com um profeta, pouco inteligente. Ele havia mandado matar João Batista, e quando ele ouve falar de Jesus, ele pensa que Jesus é a encarnação de João Batista. Por isso que eu chamo que Herodes entendeu mal. A reação de Herodes foi pouco inteligente. Os escribas de Jerusalém são irreconciliáveis. Betsaida, o André coloca aqui, nos ajudando. Fui eu não. Foi não? Acho que eu sei essas coisas. Claro, por isso que eu digo que foi você que falou. Foi a dona da Chloé. A Sônia. Soninha. A Soninha. Minha consciência mandou beber água. A gente consegue ouvir sua consciência falando alto aqui. Ela fala alto, rapaz. Cuidado com o que você pensa aí. Porque... Os fariseus e saduceus, falamos, vê como é. Por que a gente estudou o período interbíblico? Por que a gente gastou tempo de falar do Seudiceu, dos saduceus, dos fariseus, dos herodianos? Tudo aqui em Mateus. Tudo pano de fundo histórico para que você, quando chegar na leitura, poder identificar quem é um fariseu, qual é um saduceu, fazer uma diferenciação. Então, foi por isso que nós estudamos o período interbíblico. Os fariseus e saduceus inflexíveis como sempre, né? Colocavam Jesus à prova, questionavam Jesus em tudo, e isso só trouxe dificuldades no relacionamento. Por fim, os apóstolos. E aí eu quero gastar um tempo maior. Todas as 9 reações anteriores são reações que não correspondiam ao que Jesus esperava, ao que de fato que Jesus era, ensinava e vivia, deveria causar no coração de quem o avaliasse. Aqueles que o avaliaram e chegaram a alguma conclusão a respeito deles, e nós fizemos aqui 9 menções, erraram. Simplesmente falharam no discernimento sobre quem seria Jesus. E o capítulo 16 é um capítulo importantíssimo, porque Jesus se ausenta, distancia-se do território de Israel e vai para aquela região que é a região perto do Líbano, Cesareia de Filipe, é uma região lá perto do Monte Hermon, na nascente do Jordão. O Judas, em 2009, foi na nascente comigo, Judas, do Jordão? Eu fui uma vez só. Vamos lá. Lá em cima, onde tem a nascente do Jordão, é um lugar muito lindo, vale a pena ver, perto do Monte Hermon. E é aí que Jesus está, ele está fora do território. Ele faz aquela pergunta clássica: que diz o povo ser o filho do homem? Como se ele tivesse preocupado com o ibope dele. Como se o que os outros falassem importasse para ele. E os discípulos começam a dizer, uns dizem que tu é um profeta, que tu és o Elias, que tu és um novo profeta. E ele ouve aquilo e pergunta, e vocês, o que é que acham? O que é que vocês dizem? E ali, com essa pergunta, Jesus estava dizendo, não me importam o que os outros dizem,
porque eles não vivem comigo, eles não comem comigo, eles não veem o que eu faço, eles não veem o que eu vivo, mas vocês estão comigo noite e dia. Vocês dormem e acordam comigo. Eu só perguntei como preâmbulo de uma conversa o que é que o povo pensa, mas o que eu quero saber é o que vocês pensam de mim. Praticamente depois de 3 anos de convivência, Pedro tomando a palavra, e não poderia ser outro, era Pedro mesmo. Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque quem tu revelou essas coisas não foi carne e sangue, foi o meu espírito. As reações foram as mais diversas sobre quem era Jesus, mas a resposta certa veio das pessoas com as quais Jesus se relacionava. Então, quer uma dica para a sua vida? Às vezes a gente está preocupado demais com o que estão pensando da gente. A gente está preocupado demais com o ibope de pessoas que não nos amam, não nos querem bem e que estão torcendo para que a gente se dê mal. A gente quer passar uma imagem boa para esse pessoal. Procure viver e passar a imagem para quem te ama, para quem cuida de você, para quem confia em você, para quem é gente boa, igual aquela máxima, é amigo, igual catarro, amigo do peito. Não larga para nada. Eu estou bom hoje, com as minhas metáforas hoje. Estou, como diz na minha terra, estou tinindo. Sua consciência, o que você está dizendo, brincadeira. Ela está rindo. Então, gente, vamos parar de querer a avaliação boa de quem quer o nosso mal, queira uma avaliação boa de quem quer seu bem. Trate bem essas pessoas, ame essas pessoas. Não fique impressionado, nem interessado, e nem deixe de dormir porque elas pensam algo de nós ou disseram algo de nós. É isso mesmo. Jesus está dizendo que importa é o que vocês dizem, que convivem comigo. Olha aí a Graça. Bom ver você, Graça. Próximo slide. Ministério de Jesus na Judéia. Olha que coisa interessante. Eu disse, na aula passada, naquela introdução que eu estava dando, que o Evangelho não é uma biografia. Biografia conta todas as fases e estágios de uma vida. Biografia é mais ampla, mais profunda. Evangelho tem uma tônica, falar da boa nova. O nome Evangelho significa boa notícias, good news. Então, do capítulo 19 a 28, isso quer dizer que nós temos aí 10 capítulos, né? De 19 a 28, ou 9? 10 mesmo, contei aqui. Contou na mão, eu vi. Pessoal de humanas, cara. Pessoal de humanas é assim mesmo. É o último momento da vida de Jesus. Há quem diga que é a última semana, é o deslocamento de Jesus para Jerusalém. Então, 18 capítulos você vai ter, entre aspas, toda a vida de Jesus, e de 19 a 28, a última semana de Jesus. Os últimos 10 dias, vamos botar assim por alto, 10 dias do seu ministério. E, claro, eu vou passar por alto aqui de algumas coisas que estão aqui, no Ministério na Judéia. De 19 a 25 é a primeira parte. Se a gente for dividir esses 10 capítulos, a gente pode dividir 19 a 25, essa primeira parte. E o primeiro texto que eu quero deixar claro é o 19. Quando você abre Mateus 19, você vai ver claramente que Mateus vai dizer que ele está indo em direção a Jerusalém. Ele começa no versículo 1. Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia. Então, capítulo 19, Jesus sai da Galiléia e vai para a Judéia. E tudo que acontece a partir do início do 19 é no decurso dessa viagem, ou no percurso
dessa viagem que Jesus faz em direção a Jerusalém e em direção à sua morte. Então, ele vai em direção a Jerusalém. Aí, se você for para o capítulo 20, versículo 17, já está perto, ele já está ali entre Jericó e Jerusalém, porque diz, enquanto estava subindo para Jerusalém, e a subida para Jerusalém começa basicamente de Jericó. Jericó está em torno de 29, 30 quilômetros de Jerusalém. Então, quando a gente está aqui no 20, Jesus já está pertinho de Jerusalém, pertinho de Jericó, subindo em direção a Jerusalém. Quando a gente ouve aquela parábola que Jesus contou em Lucas, de que o bom samaritano descia de Jerusalém, que os sacerdotes e levitas desciam, que estavam descendo de Jerusalém, provavelmente para descer para Jericó, que era uma cidade de entreporto, o coletor de impostos ficava lá, por isso que Zaqueu ficava em Jericó, porque Jericó, a estrada que ia para o Egito passava em Jericó, a estrada que subia para a Síria passava em Jericó. Então, era chave essa cidade. Era uma cidade muito importante, estava a 29 quilômetros de Jerusalém. Mas o que me importa agora, nesse estudo, nós temos a tônica de mostrar que Mateus quer provar que Jesus é rei. Vamos para o Mateus 21. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 21. Mateus 21 é um texto importantíssimo em toda a estrutura de Mateus. Diz, começando, quando se aproximaram de Jerusalém, note bem, já está chegando em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. E quem já foi em Jerusalém comigo, todos foram no Monte das Oliveiras, viram o templo, onde era o templo, a cúpula dourada, aquela visão maravilhosa. É aqui onde Jesus chega. Jesus chega por essa direção a Jerusalém e ao Monte das Oliveiras. E aí ele manda buscar um jumentinho, um filhote de jumenta. Por que ele manda fazer isso? É a pergunta que eu faço para vocês. Alguém lembra? Para que se cumpra a profecia. Brincadeira, porque são 80% das respostas. Estou certo? Acertou, miserável. Ai. A profecia lá em Jeremias. Em Jeremias? O próprio Mateus, não é Jeremias, não. É Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. Quando ele manda buscar uma jumentinha e diga assim, deixa eu ver se é esse texto, deixa eu ver se eu estou errado aqui, Sônia, porque são duas coisas. É esse mesmo, já colei ele no chat. Zacarias 9:9, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumento. E Mateus cita o texto do Velho Testamento no versículo 4, aliás, versículo 5, ele diz, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde, grife humilde, e montado no jumento. Lembra, no requisito de ser parte do reino de Deus, é necessário ser humilde, é a primeira virtude que ele exige, e ele é humilde. Ele vai dizer também, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Difícil, hein? Mas é o que Jesus ensina. Ao citar o Velho Testamento, ele faz isso várias vezes, o André acertou, ele está dizendo, lembram que se falou do rei dos judeus, quando ele viesse, o que ele faria? E Jesus faz o que está predito a respeito dele. Jesus não é um impostor, Jesus é a concretização das promessas do Velho Testamento. Para completar, depois que ele sobe no jumentinho, inesperadamente, para não falar providencialmente, as pessoas, as multidões, ali você tem que lembrar que estava próximo à festa da Páscoa, então muitos judeus de outras nações vieram ao encontro dele, vieram ao encontro da festa, muitos judeus saem das suas terras, das suas cidades,
e vem a Jerusalém. E o que é que acontece? Versículo 8. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam. Gritavam o quê? Pergunto. Hosana ao filho de Davi. Quem é o filho de Davi? O rei. Porque é filho de Davi quem é rei. A multidão que o recebe em Jerusalém, quando ele se apresenta ali na cidade, quando ele entra na cidade, quando ele termina a sua viagem, entra no capítulo 21, as profecias estão se cumprindo. Zacarias 9:9 se cumpre. E agora, se não me engano, é o Salmo 118, versículo 26, que se cumpre. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Quando alguém usava o termo filho de Davi, não era para falar que ele era da linhagem de Davi, é que ele era o rei prometido da linhagem de Davi, que reinaria sobre Israel. É um termo messiânico, é um termo do reinado, da monarquia de Israel. Jesus é aclamado como rei. Aí, queridos, a gente vai vendo nisso tudo a profecia se cumprindo e confirmando que Jesus é o Messias esperado, que é a semente de Abraão, que é aquele que teria um reino eterno, que foi prometido a Davi. Quando Jesus entra no templo, o sacerdote, versículo 15, olha a reação dos sacerdotes, versículo 15. Mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi, até as crianças clamavam. E eles censuram Jesus, você diz assim, você não está vendo o que as crianças estão dizendo, não? Por quê? Eles estavam dizendo a Jesus, você está vendo que as crianças estão te chamando de Deus, hosana ao filho de Davi. Aí Jesus usa novamente as escrituras, agora ele vai usar o Salmo de número 8, quando ele vai citar, está aqui no texto, no versículo 16 em diante, Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita o louvor, o perfeito louvor, deixando, saiu e foi para Betânia, e ali ficou lá. Bom, quando a gente vai olhando o texto de Mateus, o capítulo 21, Jesus aqui vai dizer, no capítulo 43 ainda, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Jesus está falando para os judeus. Por isso que a igreja cristã herdou muito das promessas que os judeus receberam no Velho Testamento. E Jesus disse que o reino será tirado deles e dado a uma nação gentílica. Mas vamos para frente. Jesus chega ali, capítulo 24 e 25 são importantes. Para nós hoje não é, porque nós não vamos falar sobre a vinda de Cristo. Estamos com a tônica de mostrar que Jesus ele é o rei. E o capítulo 24 e 25, Jesus vai fazer aquele grande discurso sobre a sua vinda e os sinais da sua vinda. Próximo slide, Fernando, por favor. 26 e 27, que é a crucificação de Jesus. Até na crucificação de Jesus, nós vamos encontrar... Oi? Não, nada, era só para falar que era o anterior mesmo, mas Fefe, alta tecnologia. Vamos dar uma parada aqui, vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui. Tem algumas coisas assim que já passaram, né? E vem em nome do Senhor, Mateus, André colocou aqui, Sônia, pessoas que vão levadas por qualquer doutrina, oportunistas, certamente falando dos fariseus. André, saquei, concordo, não sei mais o que era isso.
com outras tantas evidências, os judeus não creram. Bom, minha consciência disse assim, abre para a pergunta, eu acho melhor do que ficar lendo o que eu estava lendo. Se você quiser, eu posso sintetizar as perguntas depois para você, o que rolou no chat até então. Não, só foram alguns pontos. Primeiro, eu tinha colocado que eu não conseguia entender esse negócio de primeiro Adão e segundo Adão. Não vejo sentido no fato da comparação ter que ser com Adão, só por causa do projeto de Deus, do projeto de criar um homem perfeito, a sua imagem e semelhança. Isso é uma pergunta. Tá, então, peraí. Isso aí daria uma aula, mas eu vou tentar ser sucinto. Não, mas você pode deixar para depois, eu não sei se... Não, você colocou, é importante a gente responder. Todo o argumento de Paulo em Romanos, quando ele vai falar da Boa Nova, e Paulo gasta 8 capítulos para falar do que ele entende como a Boa Nova do Evangelho em Romanos. E ele vai, em uma certa altura, dizer o seguinte: assim como entrou a morte no mundo por um único homem, a vida entrou no mundo por um único homem. Entendeu a relação, André? A princípio, não é só de origem de criação. Eu estou trazendo algo mais profundo. É que o primeiro, representava a raça humana. E quando ele estava sendo provado no Jardim do Éden, o que ele fizesse nos atingiria como nosso representante. É o que no direito se chama de solidariedade. Eu era solidário a Adão nos seus atos. Por isso que o pecado entrou no mundo por Adão. E eu sou pecador, não porque eu cometi pecado, mas porque eu herdei a minha natureza pecaminosa de Adão. Nós morremos fisicamente por causa de Adão. Tudo que de ruim a gente herdou foi por causa de Adão. Então, isso é ser representado por Adão. Quando Jesus se faz homem, por conta de uma necessidade, o homem não poderia representar a si mesmo, porque ele está corrompido na sua estrutura humana, por isso ele não tem como se representar diante de Deus. Ele precisa que alguém o represente, e Jesus passa a ser o representante dele. Tudo que Jesus fizer vai nos atingir. A expressão está em Cristo é dizer, entre outras coisas, que o que ele conquistou na cruz e na ressurreição é meu direito, porque eu estou nele. Eu digo, da mesma forma que Adão, tudo que ele fez me atingiu, porque eu estava nele, eu estava em Adão. A vida cristã, antes de Cristo e depois de Cristo, eu estava em Adão antes de Cristo, recebendo todas as suas consequências dos atos de Adão. Agora, quando eu estou em Cristo, eu recebo todas as consequências dos atos de Jesus, que é justiça, vida, paz, salvação, regeneração, perdão, vai a lista não termina. Paulo, quando vai para 2 Coríntios e usa a expressão que Jesus é o segundo Adão, ele vai usar isso em Coríntios, eu não lembro do texto, mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar. Jesus é o segundo Adão. Então, quando eu falo que Jesus é o segundo Adão, tem uma base teológica nisso, é que Jesus veio desfazer o que o primeiro Adão fez. Entendeu? Eu falei que ia ser bem sucinto, isso aí dá para uma aula, ou mais de uma aula. Não, mas foi ótimo. 1 Coríntios 15, 45, achei aqui. O que é que diz? Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Exato, o último Adão. É justamente uma construção teológica para dizer que Jesus veio fazer, como Adão foi colocado em prova, como Adão trouxe condenação sobre nós, Jesus é colocado em prova e traz vida sobre nós. A palavra que eu estou procurando é desfazer o que Adão fez e dar ao homem a condição de ter acesso ao jardim. Só que o jardim que nós vamos ter acesso é o jardim celestial. Minha consciência deu uma pisada no meu pé agora daquela. É o jardim celestial, Apocalipse. A Bíblia começa e termina com o jardim do Éden e o jardim na cidade celestial. E nós estaremos também nesse jardim. Obrigado, lindo. Tá, o segundo comentário,
Acho que não tem nada. Fui eu que coloquei só por causa de ter uma frase da atualidade que as pessoas falam, essa pessoa está querendo biscoito, é aquilo que faz uma coisa. Eu não sei quem já ouviu, mas eu coloquei aqui, ó, se você usar essa frase com seu filho ou com seu neto, você arrasará. Que é isso? Quando a pessoa faz alguma coisa, tipo, esperando algo em troca, você fala, está querendo biscoito. Essa é a linguagem atual das redes sociais. Coloquei aqui que em Romanos 7, Paulo solta aquele famoso, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é a natureza adâmica. A gente pode chamar a natureza carnal de natureza adâmica. É aquilo que herdamos de Adão por sermos filhos dele. Tem mais 2 comentários que eu não vou dizer, a pessoa pediu para não falar, disse aqui. Eu sei quem é. Agnes. Não foi a Agnes, não, tá aqui no chat. Dizem as más línguas que por isso Pedro negou a Jesus quando curou a sogra dele. A pessoa pediu para não falar, porque a esposa está ali atrás e pode matá-lo. Por isso que eu sempre falo, quando você for a Israel, nunca leve sua sogra, porque se ela morrer lá, há um sério risco dela ressuscitar. E aí, Heavy, a última coisa da síntese, eu, a Sônia e a Agnes estavam falando sobre essas mesmas pessoas que estenderam os ramos, que ficaram super felizes com Jesus, foram as mesmas que alguns dias depois votaram pela sua crucificação. Aí foi aquela hora que a Sônia colocou, de pessoas que vão sendo levadas por qualquer doutrina e do oportunismo. Aí tem a última pergunta da Agnes, que é sempre altamente complexa. Mas deixa eu dar uma palavra sobre essa anterior, que vocês estavam em comum aí, da ingratidão e de estar do lado da maioria. Eu escrevi um artigo que até aconselho a leitura deles, uma imagem de estudo foi de ontem, em que eu falava justamente isso, como é incômodo estar em minoria. Estar na maioria é muito cômodo, e a proposta cristã é estar na minoria, no contrafluxo do que se vive nesse mundo. E quando eu ouvi vocês falando isso, eu lembro aqui, o importante era cumprir a profecia, não era eles abraçarem de coração Jesus, de fato era o desejo de Deus, fosse assim, mas eles, ao afirmarem que Jesus era o filho de Davi, e disseram Hosana, Hosana é um equivalente ao aleluia, que Jesus é o filho de Davi, cumpriu a profecia. E a minha argumentação, depois de eu responder as perguntas, eu vou mostrar, até a ironia, o deboche, vai servir para confirmar as profecias do Velho Testamento. Mas depois de eu responder as perguntas, eu vou dizer isso. Agnes, André. Aí, quer que eu leia? Sobre a necessidade do... Brincadeira, não vou fazer a voz dela, não. Vamos lá. Sobre a necessidade do batismo de Cristo. Por que ele foi batizado mesmo, já que não tinha pecados e nem precisava se converter à nova vida? Isso. Eu tentei falar isso quando eu argumentei. Não me fiz claro, peço desculpa por isso. O próprio João Batista, quando Jesus foi se batizar, disse, eu que deveria ser batizado por você, e você vem a mim para ser batizado? João Batista, de um primeiro momento, não entendia por que ele queria se sujeitar ao batismo. Mas é importante que se diga, que se entenda que em todo momento o que Jesus queria e veio fazer era se identificar com a situação humana. Na cruz ele se identifica com o pecado do homem, e no batismo ele se identifica na situação humana, eles se tornam igual e é batizado na mensagem de João Batista para criar credibilidade à mensagem de João Batista, do arrependimento. Ele estava ali, de alguma forma, assumindo o lugar do homem e, assim também, identificando com ele, como se identificou na cruz, como se identificou na ressurreição. Quando Jesus passa pelo batismo, de alguma forma, eu estou nele. Quando Jesus passa pela morte, eu estou nele. Quando Jesus ressuscita, eu estou nele. São identificações que nos agrega a um termo teológico que também está na Bíblia, está em Cristo, ou união com Cristo. O termo teológico é união com Cristo, que mostra quando nós nos unimos em Cristo. Nós nos unimos na morte, na ressurreição, no batismo, na identificação. Então, a pista João Batista diz, você
deveria me batizar e não ser batizado? Paulo vai dizer, não houve nele pecado algum. Então, a resposta é identificação. Ela disse, perfeito, obrigado. Mas é que os microfones estão mutados. Acho que... Mais alguma pergunta? O Judásio perguntou assim, quem vai 20 vezes para Israel com o pastor Luciano tem direito a pedir música no Fantástico? Mas acho que essa eu não sei se você quer responder. Tem, mas vamos, qualquer coisa a gente bota uma música no nosso Fantástico Estudo. Beleza, acho que acabou, Rev. Tá bom. Então vamos lá. Nós vamos tentar terminar aqui o livro. A parte da crucificação de Jesus é muito rica. E aí, mais uma vez, a tônica ao olhar para a história da crucificação é ver onde Jesus é rei. E nós vemos claramente aqui, quando a gente começa a ler essa história, é que quando Jesus ele é levado para Pilatos, e ali ele é interrogado, ele é acusado como... A acusação que tem contra ele é que ele é rei dos judeus. Os judeus fizeram uma acusação de que era de blasfêmia, que ele falava em destruir o templo, mas o que Herodes usou, olha Deus por trás da história, não foi a acusação que os judeus fizeram que prevaleceu. A que prevaleceu foi a que Herodes usou, dizendo que ele era rei dos judeus. Que ele era rei dos judeus e queria tomar o poder de César, os judeus davam menos importância. O que os judeus davam a importância maior era blasfêmia, ele dizer-se Deus, se passar por Deus. E dessa forma, quando Jesus é questionado se ele é filho de Deus, lá em João é maravilhoso nessa parte, não vai dizer, tu dizes. E Jesus diz também, o meu reino não é desse mundo, e ali está, mais uma vez, a comprovação que até a acusação que é feita contra ele aponta e confirma que ele é rei dos judeus. Quando Jesus é levado do Sinédrio e ele vai para a casa de Herodes, que é dos romanos, os soldados, aqui eu estou no capítulo 27, versículo 27. 27 de Mateus. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. Pretório é como se fosse um prédio ao lado do templo, que era o local onde ficava a guarnição romana. E reuniram toda a tropa ao redor. Tiraram-lhes as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, salve o rei dos judeus. Irmãos, até na ironia, no deboche, a profecia está sendo confirmada. O manto real é colocado sobre Jesus. Uma coroa de espinhos, sim. A coroa de espinho é a prova maior de que o nosso rei venceu a morte e reina sobre tudo. Coroa de espinhos. Uma vara que simbolizava um cetro real. E os próprios soldados se ajoelhando mostrava cabalmente que o Messias, o rei dos judeus, estava ali. Entrou, foi aclamado pela multidão, pelas crianças. Depois disso, que ele entrou, ele tem o seu nome glorificado quando é acusado, ele é acusado como rei dos judeus. Pelos soldados, ele é coroado, veste roupa escarlate, tem um cetro em sua mão e é ajoelhado. Tem deboche? Tem, mas a profecia está se cumprindo. Quando ele é crucificado, diz a Bíblia aí, já estou no versículo de número 37, capítulo 27, 37. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele, este Jesus, o rei dos judeus. Até a sentença é colocada lá para que todos saibam que ele é o rei
dos judeus. Aí acontece algo muito interessante. Quando Jesus morre, entrega o seu espírito a Deus, ele morre e acontece uma escuridão de 3 horas, terremoto, ressurreição de pessoas que estão no sepulcro. Mas eu quero chamar a sua atenção ao versículo 54 do capítulo 27. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era filho de Deus. Uma declaração da procedência de Deus. Me esqueci de dizer que o véu se abriu nesse momento. E quando o véu se abre, é que o rei adentra a presença do rei e conduz todos os seus súditos à presença do rei. Por fim, Jesus é crucificado e ressuscita. Último slide, por favor, Fernando, para a gente conseguir terminar essa aula em tempo. Os anjos aparecem, e interessante, na cruz não há a menção de que Jesus poderia chamar anjo para libertá-lo, mas anjos não aparecem na morte. Mas anjos aparecem na sua ressurreição. A ressurreição se dá em secreto, a morte se dá em público. A ressurreição é um poder glorioso. A crucificação é o poder da condenação de Deus sobre o seu filho em nosso lugar. Vexame, vergonha, humilhação, que revela o tamanho da nossa miséria e o tamanho do nosso pecado, que levou Jesus a passar pelo que passou. O rei morre em lugar dos seus súditos e traz a vida. Os anjos estão ali para remover a pedra. Os anjos estão ali para afirmar as mulheres. Não, ele não está mais aqui porque ressuscitou. Jesus aparece como prova de que a vida venceu a morte e que a morte venceu a vida, vice-versa. A história que os judeus criam é de que é uma mentira, que os judeus roubaram o seu corpo, mas a humanidade ocidental, mais do que nunca, sabe de que ele vive, e vive porque venceu a morte. E por causa disso, Mateus termina o rei falando. O rei falando na grande comissão, a partir do versículo 16, quando ele reúne os seus discípulos na Galileia, e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide por todo o mundo. É o rei de toda a terra, e não só o rei de Israel, que manda todo aquele que crê e que pregue e anuncia a verdade salvadora, saia por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura, em todo o mundo. E assim Mateus termina a sua história com o decreto real da grande comissão. Tem o título. Glória a Deus, foi caramba, essa aula foi sensa. Sensa que nos jovens hoje significa sensational. E se você entender que você é da minha idade, 30, os jovens não usam essa não, eles acham até brega, desculpa, gente. Muito bom, né? Bom, queridos, contribuições e interrogações. Mais alguém? Só esses? Pastor, eu queria fazer só uma pequena observação, que eu vejo nos milagres do Senhor, não existe nenhum tipo de gradação. O mesmo Deus que ressuscita a filha de Lázaro, que ressuscita uma morta, ele cura uma pequena febre. Ou seja, ele está atento a todas as necessidades, sejam elas grandes, sejam elas mínimas, sob o ponto de vista humano. E isso me acalma, porque, assim, eu penso, meu Deus, tem pessoas, assim, com problemas tão maiores que os meus, será que eu vou ter lugar no coração de Deus para que ele me ouvir? Então, no momento em que eu vejo que ele curou a sogra de Pedro, ali eu imagino que era uma senhora que tinha por hábito servi-los quando eles voltavam do templo. Ele foi lá, se preocupou, e diz a palavra de Deus que imediatamente ela passou a servi-lo. Então, é aquele Deus que ressuscita, é aquele Deus que cura uma pequena febre. Perfeito, Sônia. Perfeito. Glórias a Deus. Eu diria até uma coisa a mais. Aí vai mexer com o nosso senso de milagre, né?
Milagre é respirar, milagre é ver, milagre é andar. Mas, assim, às vezes, Sônia, a gente acha que Deus só é para entrar na nossa história em coisas grandes, necessidades grandes. As necessidades pequenas, não, deixa que eu resolvo, Deus. E uma febrezinha... Eu vou te contar para todos uma experiência que eu tive. Eu, quando iniciei meu ministério, aos 22 anos, comecei novo, eu tinha, de forma recorrente, 3 sols. Aquela bolinha que cria aqui no olho, né? Que é uma infecção. E eu criei o hábito de comprar um antibiótico chamado clorofinicol, algo parecido assim. Eu dava 3 sols, comprava o remédio, sem problema algum, curava. Aí um dia eu estava em oração, e estava com um grande teressó, aí eu senti como se Deus estivesse falando comigo, por que você não ora ao invés de usar o remédio? E eu lembro que eu peguei meu dedo, botei em cima e orei. Eu não lembro quando eu tive mais teressó na minha vida. Parou. E era um teressózinho, eu poderia criar aquela mentalidade, não, remédio resolve. Por que não ora antes de tomar um remédio? É uma pergunta, né? Exatamente. Outra contribuição. Nada, Soninho. Excelente participação. Olha, abençoada. Glória a Deus. Amém, Bia. Ô, Bia. Uma coisa a gente sabe, que você está de pijama. Tiagão está peitão de fora. Isso. Desse jeito, nos conformes. É a roupa do domingo. É a roupa. Atualmente, ô Jesus. Aí, que bom, queridos. Que bom que vocês estão aqui conosco. Que Deus nos abençoou nessa aula. É pena, todo panorama, todo estudo panorâmico, a gente vai escolher um tema, tem assuntos para passar anos estudando em Mateus. Mas a intenção é que vocês tenham uma visão geral. Se Mateus fala de Jesus como rei, eu quis mostrar em todo o livro de Mateus, onde Mateus mostra que ele é o rei, não só dos judeus, mas o rei de todo que crê. Que Deus nos abençoe. Então, ficamos por aqui? Bom, vamos fazer uma oração. Sim. Minha consciência esqueceu de dizer da bênção, mas eu lembrei hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Rei, da linhagem, da descendência de Davi, Tu és a raiz de Davi. Antes de Davi existisse, Tu já existias. Por isso que também a Bíblia diz que Tu és a raiz de Davi. Tu estás, ó Deus, naquilo que faz a árvore existir. Tu és a raiz de Davi. Tu és tudo em nós, Senhor. E nós queremos aprender a fazer Tua vontade, assim na terra como no céu. Nos faça nos ver, Senhor, como súditos do Senhor também, como aqueles que se dobram, se joelham ante Tua presença augusta e gloriosa. Obrigado, Deus, por mais uma aula, por mais um estudo. Obrigado por meus irmãos que assistiram, que participaram. Por tudo mesmo, Senhor. Te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Rei. Amém. E agora, amados do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, o amor e a graça de Jesus seja sobre vocês, hoje e por todos sempre. Amém, amém, amém. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Amém, amém. Bom domingo para todos. André vai cantar uma música. Vamos cantar todo mundo, essa é boa aqui. Tá. Glória para sempre, o teu poder de Deus, Jesus do Senhor, aleluia, a raiz de Davi, que venceu
O céu, a terra e o mar, e tudo que viverá. Adorarão e confessarão Jesus Cristo é o Senhor. É para continuar? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus entre os montes, ele é o Senhor. Todo se dobrará, toda língua glória a Deus, amém. Amém, André, louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou ensinar grego para vocês. Carol. Aleluia, 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 doxa teu. Aleluia, 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 doxa teu. Doxa teu. Doxa glória teu. a Deus, glória a Deus, doxa teu. Tem até uma musiquinha. O professor de grego meu ensinava. Aleluia, 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 doxa teu. Aleluia, 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 doxa teu. Doxa teu, aleluia, doxa teu, aleluia, doxa teu, aleluia, doxa teu. Doxa teu, aleluia, aleluia, Gente, aleluia, aleluia, o cara puxou em Fá sustenido. Como é, Zé? Você puxou em Fá sustenido, cara. Tu é de misericórdia. Eu estou. Não sei nem o que é isso, mas eu puxo.